Porque parece que, tipo assim, cara, no final das contas, só desperta a força. Todo mundo tem uma vontade de tirar o PT, só que como fica vários candidatos, ninguém se une, todo mundo querendo puxar a corda pra um lado, parece que não chega a uma conclusão. Mas tem que unir? Eu que pergunto, você acha que tem que unir? Eu acho que não. Você venderia CDB do Banco Master? Não. Então por que eu tenho que vender Flávio Bolsonaro? Eu não vou vender Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um rachador, a família dele é uma família de criminosos. Por que eu tenho que vender um criminoso que está nos traindo o tempo todo? A gente tem que fazer voltar aqui no tempo e pegar o trabalho dele como senador. Tudo que nós estamos vivendo problemático no Brasil foi gerado por ele. O STF tem superpoderes, o Brasil vive uma insegurança jurídica. Jura? Quem foi que gerou isso? Quem foi que destruiu a Operação Lava Jato, que anulou todas as provas da COAF para se salvar? Foi um pedido, uma ação do Flávio Bolsonaro com uma liminar do Gilmar Mendes. Depois ele destrói a Operação Lava Toga. Depois ele e a família trabalham o tempo todo para concentrar o poder daquilo que a gente chamava de direito ao redor da família. O Lula é solto, todas as figuras que participaram da Operação Lava Jato são soltas. Esse é um processo que a família Bolsonaro fez em comum acordo com o STF. Por isso que vocês nunca vão ver a família Bolsonaro falar nada do Gilmar Mendes. Foi o Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro. Então, um cara desses é um problema. E aí eu vou ficar usando o exemplo do Banco Master, que sempre é legal contextualizar onde eu tô, que vocês falam de mercado e tal. Então, assim, é como se assim, tô todo mundo vendendo o CDB do Master, então eu tenho que vender também. Porque senão você vai ficar de fora. Então a direita fez assim, nitidamente o eleitor não tá se preocupando com a corrupção e com os erros e com as traições da família Bolsonaro. Então eu meio que vou embarcar nisso. Partido Novo é um exemplo. Partido Novo foi crítico, eles pediram o impeachment do Bolsonaro conosco na Avenida Paulista. Só que uma parte do Partido Novo falou, gente, vamos ficar na maciota e vamos ficar farmando os eleitores do Bolsonaro, apoiando, e aí depois a gente vê o que faz. E aí eu tô vendo, né? Essa política de responsabilidade terminou agora com esse escândalo gigantesco que todo mundo tá comprado. As consequências da gente ser oportunista geram Banco Master e geram escândalo, fim hoje, a gente pode falar da República Brasileira. Então não tem que juntar. Agora, nós temos uma eleição de 2 turnos também, no fim do dia. Numa eleição de 2 turnos, alguém vai enfrentar o Lula no segundo turno. Uhum. Então, você pode ter... Eu posso usar o exemplo contrário. A maior das vitórias do Lula foi na eleição de 2002. Ele teve um grande desempenho. Passou o trator em cima do Serra. Pega qual era, vamos dizer, a lista dos candidatos. Era Lula, Serra, Garotinho pelo PSB, partido da esquerda. Ele é um cara centro-esquerda. Ciro Gomes. E ainda tinha mais um que era de esquerda. Então, se você olhar direitinho, eram todos candidatos de esquerda naquela eleição. Pra gente poder dizer, a esquerda tá dividindo o voto. Não, a esquerda passou o trator na eleição. Então, o que tem é o seguinte. O clima, o espírito do tempo é a direita. O espírito do tempo é a direita. Mas há uma força muito grande que é o Lula. Não a esquerda. A esquerda brasileira tá realmente no chão. E essa força, ela tá cansada, ela tá desgastada, e ela só permanece no poder se jogar um jogo inteligente ali de contra-ataque. Esse é o jogo dado. E no campo da direita, há uma paixão que tá mais presa num universo, vamos dizer, de pessoas mais velhas, que é o bolsonarismo. Vamos botar aí 15% do eleitorado. Esse 15% do eleitorado, ele é barulhento, ele é bastante alienado, ele é um petista ao contrário, que fica amando a família Bolsonaro, fica acreditando naqueles contos de carochinha deles. E esse eleitor, ele joga, vamos dizer, muita força num bloco político, que é um bloco político que não presta. É um bloco político do centrão. Isso gera danos como um todo no campo da direita, ou no antipetismo. Porque você briga as pessoas mais oportunistas a se alinharem a isso, e aí você gera, vamos dizer, um sistema de incentivos a um comportamento muito ruim. Uhum. Você acha que esse bolsonarismo, ele acabou bagunçando muito o que é o conceito de direita, de verdade? É uma ótima pergunta, porque nominalmente eles são direita e eles praticam, enquanto discurso, vamos dizer, símbolos à direita. Então eu posso até colocar eles à direita, porque você pode ser corrupto de direita, você pode ser traidor de direita, você pode ser todas essas coisas de ser de direita. Não tem não tem nenhum impeditivo para isso. A gente pode estabelecer aqui também, na sua visão, o que é ser de direita também, né? Historicamente, o que a gente chama de direita é o defensor da ordem, e da ordem, pode-se falar da ordem política, da ordem moral, da ordem hierárquica, e a esquerda como aquela que tenta inverter ou subverter a ordem. Então a gente tem uma briga de caos e ordem, a gente pode colocar aí até o yin e yang, aquela simbologia toda. Então o bolsonarismo, ele se apropria dos símbolos da direita,
sendo eles próprios, vamos dizer, brasileiros típicos na política. A gente pode colocar aí, que é o cara do centrão, o cara que tá na política para fazer um patrimônio, para ficar abastecendo determinado eleitorado. O que eles tiveram foi algo que foi muito específico dos anos 10, vamos colocar aqui, que foi o surgimento das redes sociais, e aí as pessoas se identificarem dentro dessas bolhas com seus símbolos. Por isso que quase todos esses heróis da direita no mundo inteiro surgiram nos anos 2010. Eles não vêm dos anos 2000. Eles são um fenômeno dos anos 2010, 2014, 15, 16, 17, 18. Né? Tudo surge mais ou menos ali. Todos esses nomes internacionais que a gente vê. E o Bolsonaro foi essa versão no Brasil. Né? Então as pessoas começaram a fazer uso de redes sociais, e especialmente os mais velhos, isso é parecido com o Trump. Eles geram uma identificação no sentido de, meu, esse cara aqui ele é como eu, ele é que nem eu, ele fala as verdades. Porque aquela geração mais velha, a geração boomer, ela tá tendo ali sua espécie de o canto do cisne, a sua última grande tentativa política de ver sua visão de mundo interferir na realidade. Então o Trump é isso nos Estados Unidos e o Bolsonaro faz isso no Brasil, a família Bolsonaro. A questão é que o Trump, o Trump conseguiu trazer as gerações mais novas com ele. Na última eleição isso ficou bem claro. A família Bolsonaro já não consegue. Então eles ficaram muito presos no famoso tiozão do Zap, né, a tia do Zap. E aí o eleitor mais novo à direita, ele tá preso, ele tá, vamos dizer, aberto. Então você tem o Nicolas, que conversa muito, a gente conversa muito com o eleitor mais jovem. Então, no fundo, se a gente olha direitinho esse desenho, eles estão administrando um ativo que vai envelhecendo e vai meio que sumindo. Né? E o futuro não é com eles. Então, eles vão abdicar, a meu ver, dos símbolos mais óbvios de direita, porque eles querem viabilidade eleitoral, será a campanha do Flávio, e eles estão completamente absorvidos naquilo que a gente chama de centrão, que é o PL, né? Você é um partido bilionário, mas tem uma estrutura que toda eleição tem mais de 1 bilhão, né, à disposição. A cada 2 anos eles torram 1 bi, e todo ano são centenas de milhões de fundo partidário. Fora os negócios que os caras fazem. Então você tem um universo que é muito sedutor, e eles já estão completamente comprados nesse universo sedutor. Então, né? Você vê que com o tempo, né, os discursos dos candidatos, essa ideologia, essa coisa mais rede social, essa coisa mais viral, você acha que a gente tem hoje um papo muito mais raso do que a gente via na política antes dos anos 10, aí vamos dizer assim, antes das redes sociais? Porque eu vejo que eles usam muito do artifício hoje de uma conversa mais fácil, né? Se prendem até em pautas de ideologia, porque, cara, isso fica muito mais fácil da galera entender as coisas, né? Em vez de eu conversar sobre a economia do Brasil e eu falar sobre, cara, sei lá, sobre família ou sobre a luta LGBT, fica mais fácil, né? Dos índios. E como que você vê isso? Você acha que o negócio foi ficando um pouco mais raso e mais indo para esse lado da ideologia mesmo? Vamos botar assim, a distribuição da inteligência e do conhecimento, ela é desigual, né? Ela é como se fosse uma pirâmide. Portanto, a internet, ela permitiu que exista espaço para tudo. Então, se eu quiser procurar discussões muito aprofundadas, como não havia até os anos 2000, eu vou achar coisas sensacionais. Você consegue, no próprio YouTube, para não ir muito longe, você cavucar vídeos, pesquisas, entrevistas, debates com professores, teses novas estão surgindo, você vai encontrar. Você consegue encontrar uma cena muito viva. Agora, assim, isso aí é restrito a uma minoria no Brasil, de poucos milhões de pessoas, eu diria 1 a 2 milhões de pessoas no máximo, estourando, no mundo mais, claro. Só que aí você também, como ela é democratizante, as redes sociais, ela faz com que uma massa gigantesca de pessoas consuma conteúdo imbecilizante, né? Que é natural. As pessoas consomem conteúdo de massa. As pessoas assistem Big Brother, porque é um produto de massa. As pessoas, sei lá, vão ouvir pisadinha, coisas assim, né? Porque é um produto de massa. Sim, fácil, né? Fácil de consumir, né? E aí, o problema é que isso bate na nossa cara muito mais fácil, porque as redes sociais te permitem interagir com esse mundo pop o tempo todo. Ele tá na tua cara o tempo todo. E você, por mais que você tente se isolar do mundo, construindo alguns conteúdos melhores, você não consegue. Então, é uma dádiva que vem com uma maldição. Então, você consegue ter camadas de discussão. Hoje, para você produzir política, você tem que criar as camadas dela. Então, nós fazemos assim. O topo nosso, a gente tem uma revista impressa que não tem nem conteúdo online. A pessoa paga, faz assinatura,
para ler um material de ponta nosso, para entender sobre o mundo, sobre o passado, sobre o futuro. Beleza. A revista Valete tá lá. Agora, eu tenho que ter criadores de conteúdo nosso fazendo reels diários. Eu sou pré-candidato, tenho que fazer reels o tempo todo. Tenho que fazer 5, 6 vídeos por dia para me tornar mais conhecido. Não vou vender a mãe nos reels, mas tem que ser popular. Né? Você tem que ficar conhecido, não tem muito o que possa ser feito. Né, tento criar para as pessoas a jornada da base ao topo. Não que todo mundo da base vá para o topo, isso não existe. Não, nem tem como. Mas pessoas vão ficar no meio, pessoas vão ficar mais aqui, outras vão ficar ali. Acho que você tem que ser completo na forma como você passa a sua mensagem. Mas, para te responder de maneira clara, o debate está muito ruim hoje? Sim. E o debate tende a ficar pior? Sim. É triste, mas é verdade. Vai ficando cada vez mais raso. Vai porque não há... Tem um problema, que é o seguinte, a política ela era um mercado fechado. É igual ao conteúdo. Vamos dar um exemplo. Antigamente você assistia as coisas na televisão. Sim. E a televisão tinha um domínio completo e ela fazia a própria grade. Você tinha, querendo ou não, um apelo para, né, audiência e tal, mas no fim do dia você tinha um grupo de pessoas que concentravam o que poderia e o que não poderia ser feito. Hoje, qualquer pessoa fica aprendendo quais são as regras de algoritmo para poder ela viralizar seu conteúdo. E você consegue medir isso o tempo todo. É como se soubesse quantos likes teve o programa do Gugu hoje, sabe? Sim. Então, hoje você consegue ver, e aí as pessoas ficam validando as outras socialmente mediante uma escala de fama e conhecimento. E isso faz com que em quase todas as áreas você tenha pessoas que são mais influencers do que um profissional daquela área. Total. Então, na política é isso. A maior parte dos políticos da nova geração não são políticos, eles são influencers. E que eu repito, qual é a função social do Nicolas Ferreira? Ele é um influencer que produz conteúdo sobre política. É isso. Qual a função da Erika Hilton? Ela é uma influencer que produz conteúdo. Ela, né? A gente tem que ser bacana. Sobre política. Isso. Agora, factualmente, as pessoas se sentem inspiradas a produzir um conteúdo sobre política bom ou atuar politicamente bem, ou, na prática, ser famosos. As pessoas entendem que o poder é a fama dessa pessoa. E isso é muito ruim. Porque aí todo o sistema de incentivo é para que a pessoa crie conteúdos imbecilizantes, reduzam a prática política a criar conteúdo, e aí nada transforma a vida das pessoas. Então, repara, um político de direita que não cria nada, a função dele é torcer para ter sempre uma confusão no dia, para ele poder ter uma pauta para gravar. Sejamos honestos, eu sou um político de direita. De esquerda também, os do PSOL são todos assim. No dia ele tá, hoje não teve nada. Hoje não aconteceu nada. Porque os caras querem gravar. A função social de um político é gravar. A maior parte dos gabinetes dos políticos de direita e de esquerda no Brasil são estúdios. Estúdios de gravação. Então ele fica lá, grava um vídeo. Tô indignado. Ó a esquerda aí que hipócrita. Olha, essa direita é fascista. É isso. E a gente tá pagando por isso. Essa é uma sensação muito ruim que dá. Que é uma sensação de que não vale a pena você trabalhar. O Kim Kataguiri, a gente citou ele no começo, ele trabalha igual um cachorro. Agora, as pessoas dão mais valor se um deputado grava um vídeo, se for de direita. Olha só, Xandão, vagabundo, acabou. Sério, o Farrur, eu nem tenho nada com ele, eu achei um sujeito engraçado, um cara com bigodão lá do Paraná, um policial. Ele ficou gravando uns vídeos, Workaro, seu safado, aí ele foi fazendo umas musiquinhas. Milhares, assim, de curtir milhões de views pra nada. Então, a política, vamos dizer, isto aqui fez a política se tornar um negócio muito retardado. Muito. E a gente precisa mudar isso. A gente fala muito em reforma política para mexer com corrupção, para mexer com o impacto do Centrão. Só que e o impacto dos caras que nem estão envolvidos nos escândalos de corrupção? Que eles só tornaram a política uma grande imbecilidade. Erika Hilton, acho que é um exemplo. Imagina, você ir para uma comissão da mulher só para ser afrontosa. Eu sou afrontosa, eu sou uma trans na comissão da mulher. Pelo amor de Deus, isso é muito estúpido. Né? Então, como assim, realmente precisa mudar. Eu tenho algumas ideias para mexer nisso, mas definitivamente ser famoso não tem que ser um qualificante para você ser um político.